A cultura da convergência é um espaço onde as inovações tecnológicas e de mídia se colidem com as antigas, se misturam entre si e se envolvem com os novos tipos de consumidores, que se tornaram ativos na publicidade e na interação com os próprios produtos, sendo assim mais conectados socialmente. Meu nome é Pedro Gabriel, eu nasci num país chamado Chad, que fica bem no meio do continente africano. Eu cheguei aqui no Brasil aos 12 anos, em 96, 97. Minha mãe é brasileira, né, carioca, e meu pai é suíço. Bom, o primeiro guardanapo foi finalzinho de 2012. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho, na época eu me formei em publicidade. Eu trabalhava numa empresa de compras coletivas na área da redação, né? Eu era um dos redatores. E eu lembro que o trajeto que eu levava até o trabalho ida e volta do trabalho para casa, eu levava umas 4 horas, assim, todos os dias. Então eu sempre levava um caderninho comigo para anotar as ideias que eu tinha no trajeto. Acho que até por isso que hoje o meu verso ele é mais curto, porque eu só tinha aquele espaço de um caderninho de bolso. E aí um desses dias eu voltei para casa e eu decidi parar para tomar um chopp. Perto do ponto de ônibus tem um bar que eu gostava muito de frequentar, no Rio. E aí esse dia eu tinha esquecido esse meu caderno de bolso, né? Então o único papel que eu tinha para escrever era a pilha de guardanapo do balcão do bar. E aí eu comecei a anotar as ideias ali e a gostar de desenhar naquele guardanapo. O fato dos consumidores estarem mais conectados fez com que surgisse a oportunidade de aumentar as plataformas de distribuição de conteúdo midiático. A convergência é mais complicada do que parece, assim como a transição para se adequar a ela, mas também abre portas que ninguém imaginava. No finalzinho de 2012 também, depois de 2, 3 meses que eu estava desenhando, que eu vi que eu tinha uns 50 guardanapos guardados na gaveta, e eu falei, eu vou preservar essas criações, porque se eu perder o papel, pelo menos eu tenho como ou redesenhar ou lembrar que eu criei. E aí eu criei um microblog na internet com essas imagens, só que minha atenção não era nem divulgar, nem mostrar para os outros, né? Era mais ter essas criações guardadas para mim. Só que em pouco tempo as pessoas foram descobrindo, comentando, compartilhando, e a página ganhou uma dimensão que eu não esperava, né? Esse é o lado bom da internet, assim, quando você cria um conteúdo, de certa forma, que tem um conceito interessante para alguns, e isso chama a atenção, as pessoas compartilham gratuitamente, né? Bom, eu trabalho com digital faz 12 anos, desde o meu 2º ano da Casper. Comecei aqui na UMAP como estagiário, morei fora um tempo também e voltei há 4 anos e meio para a UMAP como diretor da operação inteira de digital, incluindo redes sociais e algumas outras coisas de site, mídia de performance e afins. Esse é um tema legal porque como as agências elas eram estruturadas até então, eram principalmente 4 áreas: atendimento, mídia, criação e planejamento. Cada área tinha um determinado trabalho, uma responsabilidade específica. Você juntava isso num plano de comunicação. O que eu acho que o digital trouxe é uma certa mistura entre todas essas áreas. Não necessariamente quando você vai fazer criação, você faz criação. Porque se você não souber para quem você vai comunicar direitinho, e uma mensagem pode ir para várias pessoas de diversas maneiras, você não faz a criação correta para digital. Eu sou formada em jornalismo, sou jornalista de formação, mas trabalhei boa parte do tempo como designer. Eu tive uma empresa, um estúdio de criação na área de web design, design gráfico, design digital, audiovisual, aqui em São Paulo. Falar dos impactos é você falar num processo, né? Eu sempre, quando vou trabalhar com questões ligadas à internet, quando você pensa na internet, você pensa em algo que, qual que é a natureza da internet, né? É a mudança, é a possibilidade, não só a possibilidade, a força que a internet tem é a força da transformação, né? Hoje, você colocar um post no Facebook, qualquer comentário, qualquer hashtag, qualquer repercussão em torno desse conteúdo que ali é postado, transforma aquele conteúdo. E não só isso, os próprios suportes, eles avançam numa velocidade absolutamente rápida hoje em dia. Esse tem um erro de muitas
de muitas empresas, de muitos projetos, de muitas propostas para a internet. Tratar a internet e tratar os mecanismos da internet, projetos para a internet como se fossem produtos acabados. E não são, eles são processos. Eu acho que quando a gente coloca o digital como um meio de massa, ele não consegue ainda ser comparado com TV, porque em TV você tem um outro agravante que é a produção. Então eu produzo um filme que vai para a TV, no que a gente chama de mídia de massa, uma mensagem para todo mundo. O digital ele traz uma necessidade de você quebrar o seu target, o seu público-alvo, em vários pequenos targets, porque você pode falar com todos eles, sejam com segmentações de redes sociais ou de Google, seja com sites muito nichados, com editorias ou propósitos específicos. Então, eu acho que o digital trouxe uma atenção maior a você não olhar um público para tudo, mas olhar diversos públicos para cada um dos objetivos ou mensagens que você precisa passar. Eu acho que criou essa identificação porque, primeiro, que é um guardanapo, é um desenho num guardanapo. Segundo, porque são versos curtos, então esse impacto mais direto tem uma força muito maior, talvez, nas redes sociais. E terceiro, porque tem um desenho junto, então acho que o meu trabalho não seria o mesmo se eu separasse a palavra do desenho, né? Então, o meu trabalho basicamente é um casamento da imagem com a palavra, e até eu brinco que a própria palavra é desenhada, então até quando eu escrevo saudade com a minha caligrafia, é uma saudade desenhada, sabe? E aí eu criei uma fanpage no Facebook, que foi a segunda plataforma que eu criei para mostrar meu trabalho. E aí no Facebook eu senti muito mais facilidade para dialogar com o meu leitor. Porque além das mensagens privadas, tem os comentários que você consegue responder pessoalmente, marcar a pessoa, saber de onde ela veio. Então acho que é uma relação muito mais aberta assim, com o leitor. A editora, a Intrínseca, que me procurou, eu estava com 5 meses com a fanpage no ar, ainda não tinha muitos seguidores assim, para ela achar que tivesse um apelo comercial, talvez, assim, olhando mais para o lado da editora, mas ela se interessou pelo universo que eu criei, pela personalidade do Antônio, esse personagem, pelos guardanapos, pelo conteúdo. Então ela quis transformar esse universo que eu criei nesse ambiente virtual num livro físico, né? Num objeto onde os leitores pudessem carregar onde quisessem, no metrô, no ônibus, em casa. Assim, eu acho que as pessoas que gostam realmente do objeto livro vão continuar comprando, porque é um cheiro diferente, é uma experiência totalmente diferente você abrir uma página, virar, não que um seja melhor que o outro, mas são experiências diferentes. Então, em função da experiência que você tiver naquele momento desejando, você vai optar por um livro digital ou por um livro físico real, assim, entre aspas. Esse não planejado, ele tem que ser constantemente considerado quando a gente vai fazer uso da internet, porque ela tem caminhos, rumos e desdobramentos que muitas vezes a gente não prevê, a gente é surpreendido, porque a gente não tem controle exatamente dela, porque é algo que eu costumo dizer, né? Quem que é a força desse meio, da internet e especialmente as mídias sociais? Nós, seres humanos, né? Então nós somos o meio. Se nós somos o meio e nós mudamos tanto e nós somos tão não é volúveis, mas a gente está tão propenso a ser atingido e a ser modificado, enfim, a mudar de opinião, mudar de postura, mudar de rede. Logo, essa própria mídia, ela também vai sofrer desse processo, assim, ela pode se transformar. Digitalizar a comunicação é fácil. Eu coloco meu filme no YouTube ou no Facebook, é digital. Fazer uma comunicação mais digital é mais difícil, porque aí você tem que saber de tecnologia, de novos formatos, você tem que testar bastante, nem tudo que você fizer vai ser efetivo. Acho que tem marcas que conseguem ser mais de vanguarda e fazer isso acontecer. Então eu vou usar o formato independente de eu saber se ele é bom ou não, se ele vai alcançar aquele determinado objetivo ou não. Então acho que digitalizar a comunicação é fácil. Você se tornar um anunciante digital é muito mais difícil, requer muito mais estômago, muito mais agilidade e é parte de uma estrutura maior, de uma estrutura de negócio ou de equipe que acho que as grandes empresas vão conseguir fazer com mais tempo só.